tema da palavra de hoje é: não perca a flecha da vitória. Porque o Senhor tem falado conosco e a palavra dele é uma palavra de vitória. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Na cruz do Calvário, quando Jesus fala está consumado, ele estava falando já foi feito, já aqui eu venci a última. Paulo fala que na cruz Jesus venceu o último inimigo, que era a morte. Ali Jesus venceu, e por isso que ele fala, e vários textos falam, em Jesus eu e você somos mais do que vencedor. A palavra principal da igreja, para o povo de Deus, é vitória. E às vezes a gente não tem vivido vitórias, a gente tem vivido situações, derrotas atrás de derrotas, e a gente busca a igreja, a gente busca Deus, e às vezes a gente sai daqui com palavras e fala assim, nossa, agora é isso, olha, eu vou viver essa vitória, esse tempo, esse ano de frutificação, eu vou viver o milagre, eu vou viver, só que a gente sai e parece que não acontece. E quais os motivos? E muito mais do que no coletivo, isso tem muito mais a ver comigo no meu particular, tem muito mais a ver com você no teu particular, e hoje o Senhor quer tratar, para que a gente não perca essa flecha da vitória, essa palavra da vitória, essa profecia que está sobre o povo de Deus, sobre uma vida abundante, sobre as promessas, sobre a promessa de nós sermos mais do que vencedores. Aliás, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. A igreja fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, jamais vão prevalecer as portas do inferno. O inimigo já é derrotado, nós já sabemos para onde estamos indo, e sabemos que no final a vitória é da igreja de Jesus Cristo, sabe? Mas a gente às vezes não consegue viver dessa maneira. E por quê? Muitas vezes porque nós temos perdido as oportunidades, ou como a palavra vai falar, nós temos perdido a flecha da vitória, ou as flechas da vitória, ou as oportunidades de vitórias que o Senhor libera sobre a nossa vida, sobre a tua casa. E é sobre isso que eu quero falar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, por favor. Meu querido, eu não tenho dúvida, enquanto eu preparava, senti Deus assim, Ele vai falar, vai pegar assim, mas de uma maneira. Então abra o seu coração, faça aquilo como aquele exemplo da esponja, que se esvazie de você mesmo, dos seus conceitos, se esvazie das preocupações, se esvazie de tudo aquilo que hoje pode atrapalhar você de receber essa palavra, porque essa palavra pode mudar a tua história, porque talvez até aqui você tenha vindo na igreja, ou você já veio outras vezes, você parece uma gangorra como muitos cristãos, olha, agora vai. Você passa um mês, você já passou um tempo firme com o Senhor, vivendo algumas promessas, mas depois para, e daí parece que a flecha da vitória você perde. Mas o Senhor está querendo hoje falar para você, não, o que eu tenho para você é uma vitória completa, não são vitórias parciais, não são momentos. Eu quero que você tenha uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida repleta de milagres, de promessas concretizadas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que envolve você. Você recebe isso nessa noite? Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava, e curvando sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, tu és como carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei.
pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado, indignado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente, ou teria vitória total sobre Arã, sobre os arameus. Agora, porém, você vencerá somente 3 vezes, você terá apenas vitória parcial. Meu querido, essa palavra, esse texto se encontra no momento onde o Israel se encontrava já com o reino dividido entre reino do norte e reino do sul, aonde a nação já tinha se corrompido. Joás era o 13º rei, e principalmente o reino do norte, o reino de Israel, vinha numa sequência de reis, só reis maus, porque se você ler ali, 1 Reis, 2 Reis, a história dos reis ali, você vai perceber que sempre começa, e tal rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pouquíssimos reis, se não me engano 4 ou 6 reis, eu acho que 4 reis do sul fizeram o que o Senhor aprova, o que o Senhor aprovava, e por conta disso a nação se corrompia, a nação buscava outros deuses, cultuava outros deuses, quebrava a aliança do Senhor com o Senhor, e por conta disso o Senhor os entregava aos inimigos, às nações que ficavam em volta, aquelas nações que Deus tinha falado: se essa nação, se Israel guardar aliança, nenhuma nação vai ser poderosa o suficiente. Pelo contrário, Israel teria vitória sempre, mas Israel, por conta dos seus governantes, começou a prestar cultos e se afastou, e por conta disso o Senhor permitia que nações, filisteus, amonitas, aqui eram os arameus no caso, vinham e saqueavam e levavam cativos os filhos, destruíam plantações, destruíam animais, e aquilo trazia um terror muito grande para o povo de Deus, e ali eles sofriam muito, mas mesmo assim parece que tinha dificuldade, mas o Senhor levantava profetas, levantava alguns libertadores que de alguma maneira livrava o povo, porque Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo, das pessoas, mas o Senhor muitas vezes permite tais situações para que o povo se lembre dele. E nesse contexto é algo que acontece. Se você for ver, eu vou aqui um pouquinho antes, para você ver o contexto. 2 Reis 13, esse mesmo capítulo 4 a 7, vai falar sobre o pai de Jeoás, Jeoacás. Era um rei mau, todos os reis eram maus, porém de vez em quando, quando o calo apertava, sabe aquela situação, você nunca passou por isso e você não vê. Quando a coisa começa a apertar, quando vem pessoas que não ligam para Deus, não estão nem aí com as coisas de Deus, com a vida espiritual, mas vem uma enfermidade, vem uma tragédia, vem uma situação difícil, daí, puxa, ora lá por mim, vai lá, leva o meu nome na igreja, as pessoas buscam. Acontecia isso de vez em quando com os reis também. Olha o versículo 4, começando com o pai de Joás, o rei que vem antes de Joás. Então, versículo 4 do capítulo 13. Então Joacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu a forma cruel com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel.
E esse libertador tinha a ver com Eliseu. Quando Eliseu, assim, Deus usava muito Eliseu para fazer tantas coisas em termos de libertar ali o povo de Israel. Eliseu nesse momento era um profeta ali fundamental. Assim os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. Teve um momento que eles nem podiam ficar em suas casas. Versículo 6, no entanto, não se afastaram dos pecados que a dinastia de Jeroboão, que era um rei anterior, havia levado Israel a cometer. Antes permaneceram neles, até mesmo o poste de Aserá permanecia de pé em Samaria. Ou seja, os reis anteriores buscavam a Deus, Deus livrava, mas em vez deles perceberem, a situação fica difícil, quando a gente busca Deus, Deus nos livra, Deus começa a abençoar, então vamos pegar firme com Deus, vamos limpar, vamos nos santificar, vamos voltar os nossos olhos para Deus, vamos limpar os postes ídolos, vamos tirar toda a idolatria, vamos nos voltar para a aliança com o Senhor. Não, eles não permaneciam, e por conta disso, vinham os povos de novo e destruíam o povo de Israel, a ponto de, olha o que Joás herda do seu pai, versículo 7, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo o exército de Israel se encontrava nesse estado. Então quando você vê o rei Joás indo até Eliseu, quando ele estava prestes a morrer, a gente lê o texto aqui, é porque Israel se encontrava num período, num momento terrível, e aquele a qual o Senhor levantava para libertar o povo, fala que estava enfermo, com a sua doença que ele haveria de morrer, então estava numa doença terminal, e daí esse rei, que também não era um rei bom, era um rei que não se converteu, um rei infiel, porém, ele sabia que Eliseu era um homem de Deus, e que Eliseu podia fazer algo. Então daí vem esse texto que nós lemos aqui, de 14 a 19, então o que acontece aqui? Esse rei, antes de Eliseu morrer, ele desce até lá a casa de Eliseu, e ele chega para Eliseu e fala: Eliseu, meu pai, o senhor que era que equivalia a carros, a cavaleiros, a um exército, o que a gente vai fazer? Ele chora, porque ele vê aquele que talvez poderia salvar Israel, ou ser aquele que poderia invocar Deus para livrá-lo, porque não tinha mais exército, o exército tinha se reduzido a um pó, e agora ele era o rei responsável, não tem mais jeito. Mas de repente o profeta, mesmo enfermo, mesmo debilitado, ele fala assim: olha, vai lá, pega um arco e flechas, que antes de eu morrer, eu vou liberar uma palavra. E o texto fala, a hora que ele vem com o arco, ele obedece, o profeta coloca a mão em cima da flecha e fala: essa é a flecha da vitória, essa é a flecha do livramento, essa é a flecha da libertação, essa é a flecha. Aquele homem que quando falava, as pessoas, e para Jeoás reconhecia, mesmo não sendo alguém de fé, alguém fiel, mas sabia que aquele homem quando falava era... Opa, então, e daí esse homem vai, e até um certo ponto obedece. O que é para fazer? Pega lá o arco, a flecha. Tá, então agora você abre, e você vai vamos fazer um ato profético aqui. Abre a janela, e você vai atirar a flecha em direção a Arã, e você vai, e essa flecha vai ser
Como se tivesse, quando você for guerrear, não interessa o tamanho do teu exército, não interessa o natural, porque a palavra de vitória, ou a flecha da vitória, já foi liberada do reino, no mundo espiritual. A palavra já vai ter um sobrenatural aí, já a bênção do Senhor, diante de uma palavra, de um homem de Deus, já está garantida. Então você pode abrir e começa a tirar as flechas, porque toda vez que você ferir o chão, é como se estivesse ferindo os exércitos do inimigo, como se estivesse ferindo o inimigo. Então pode fazer, com certeza que o Senhor vai dar vitória para vocês. E ele vai, e ele pega, fala que ele atira uma, atira duas, atira três, e para. E fala que o profeta ficou indignado. Fala assim: como? Eu libero uma palavra dessa para você, e você só faz 3 vezes, você não está crendo nisso, você faz como se fosse algo, então, o profeta já falou, o profeta orou, então agora, não. E a tua parte de crer, de fazer, E fala que e ele sai, e daí se você for ver lá no versículo, coloca o versículo 25, por favor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, que era o rei de Arã, as cidades que em combate Azael havia tomado de Jeoacás seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou em combate, assim reconquistou as cidades israelitas. O profeta tinha falado que porque ele lançou 3 vezes, quantas vezes ele ia derrotar? Mas não seria uma vitória completa. A oportunidade, porque depois que teve essa vitória, os filhos dele também tiveram derrotas. Ou seja, aquilo que podia acabar com os arameus, com aquele inimigo, e deixar as gerações futuras livres, poderia ser uma vitória que os filhos de Joás iam aproveitar, que o povo de Israel não seria apenas algumas vitórias. E o que esse texto, e eu queria tirar algumas lições aqui, desse texto, que tem tudo a ver com aquilo que o povo de Deus, muitas vezes, e para mim não só o povo de Deus, porque aqui esse rei, como eu falei, ele fazia o que era mal. Se você for ver, ele não era um rei fiel, ele era um rei incrédulo, ele era um rei idólatra, mas na hora que o calo aperta, ele busca o Senhor. E eu quero dizer, meu querido, você tem percebido que as igrejas estão começando a encher? Você tem percebido que às vezes, mesmo que a igreja não encha, você já percebeu que toda vez que acontece alguma situação difícil com aquela pessoa que às vezes não está nem aí com as coisas de Deus, mas ela manda mensagem: vai lá, ora, pede oração para a tua igreja lá. Por quê? Porque situações difíceis são oportunidades. Situações difíceis que nós não gostamos, que o mundo não gosta, mas toda vez fala que Deus entregava o povo dele nas mãos dos inimigos, porque quando o povo começava a gemer, era onde eles iam buscar o Senhor. E parece que a história se repete. A gente está bem, estou com dinheiro, estou com saúde, estou usufruindo de coisas boas, de alegria. Não tem tempo de igreja, não tem tempo, eu tenho que ir lá passear, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que gastar, eu tenho que curtir, tem não sei o quê. Hora que a calo aperta, hora que vem uma enfermidade, hora que vem uma situação mais difícil, nossa, eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, e daí você fala, você acha que Deus fica triste com isso? Não, Deus inclusive permite, e muitas vezes Ele até manda situações difíceis. Ele que fala que Ele que mandava os inimigos virem, Ele que permitia justamente para o povo acordar. E eu quero dizer o seguinte: hoje nós estamos enfrentando dias difíceis, e para mim a chapa vai esquentar cada vez mais. Uma época
Estamos vivendo dias semelhantes, aumento da violência, da injustiça, doenças, tragédias, crises na família, na igreja, os valores se desintegrando, perseguições de todos os tipos. Ah, meu querido, são coisas assim que a gente fica assim, puxa, mas e Deus? Daí eu pergunto, será que as pessoas têm buscado o Senhor, têm preservado, têm guardado aliança com o Senhor? Ou será que as pessoas têm cada um buscado os seus ídolos, como foi falado, o próprio Lucas falou aqui, cada um buscado os seus interesses, e daí, enquanto vem toda essa tempestade, todos nós vivemos, daí a gente começa, e eu canso de ver pessoas, em meio a dificuldades, começando a buscar o Senhor, indo na igreja, fazendo, é isso que esse rei fez. Então, primeira lição, situações difíceis são oportunidades, mas eu queria resumir isso, com não perca a flecha da vitória, porque esse daqui perdeu, mas o primeiro ponto, ele acertou, ele usou uma situação difícil para buscar o Senhor. Então, primeiro ponto, eu coloquei aqui, ir, em meio a situações difíceis, a primeira oportunidade de você ter a flecha da vitória é ir até Jesus, ir até o Senhor, ir, porque Ele tem a oportunidade. Ele sabia, aquele rei sabia que o profeta, aquele homem de Deus, aquele que representava o Senhor, podia mudar a história dele, podia mudar a história do seu governo, podia mudar a história da nação, podia, e ele vai, e muitas vezes, essa primeira parte, eu canso de ver pessoas fazendo, aqui não tem, aqui, eu vejo 80%, 90% da população fazendo. As pessoas, a hora que o calo aperta, elas começam a buscar o Senhor. De alguma maneira, nessa igreja, na outra igreja, elas começam. Agora o problema, que para você conseguir a flecha da vitória, ou a vitória completa, não é só uma oportunidade. O Senhor nos dá várias oportunidades. A primeira oportunidade é de você ir, independente quem você é, o que você fez até agora. O Senhor não falou, o profeta não falou, rei, agora você vem buscar o Senhor, porque você até hoje só fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e agora você vem. Não, Deus, Ele nunca rejeita alguém que o busca. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele fala, buscai, quer ver, tem um texto aqui que eu acho maravilhoso, e a gente precisa ficar, cadê? Coloquei tanto texto aqui. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. O profeta estava morrendo, aquele que não tinha deixado sucessor, aquele que o rei fala assim, e agora? Se esse homem morre, como que vai ficar? Como que a gente fica? Então, enquanto ele não morreu ainda, eu vou lá atrás, eu vou fazer. Enquanto eu tenho uma igreja, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho uma igreja para ir, enquanto eu tenho liberdade para ir a uma igreja, enquanto eu tenho liberdade para professar a minha fé, enquanto eu tenho condições de buscar ao Senhor, busque enquanto você pode achar, porque vai ter um momento que talvez você não vai conseguir achá-lo. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado, com alegria, o seu perdão. O que o rei encontra foi isso. O profeta não fala assim, não, ontem você fez, ontem não. O nosso Deus é um Deus que toda vez que nós nos aproximamos dEle, Ele estende o seu braço e fala, vem.
eu estou aqui. Ah não, mas eu errei lá, eu fiz escolhas erradas, eu pequei, não. Hoje não interessa, vem cá, você se arrepende, você está aqui, vem cá que eu quero mudar a tua história. Tenho uma flecha da vitória para entregar nas tuas mãos, eu tenho algo para mudar a tua história, eu tenho algo para mudar, porque eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. Ele sabe que quem quer destruir a tua vida, quem já destruiu, são os inimigos, que são a figura de Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e uma vida abundante. Então todo aquele que busca, todo aquele que procura, recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu vejo muita gente fazendo, é começando a buscar o Senhor, é procurar uma igreja, é procurar um homem de Deus, é procurar um profeta. Mas isso esse homem fez. Ele não perdeu essa oportunidade. Então, para não perder a flecha da vitória, vá até Jesus, independente de como você esteja, do que você já fez, de quem você é. Eu quero dizer que o Senhor está de braços abertos, pronto a te dar a chave da vitória, para realizar uma transformação, uma mudança na tua vida. Segundo, é necessário acreditar, não só ir, não só buscar a Deus, um profeta, uma casa, uma igreja, porque eu diante das situações, e esse rei foi, e ele ouve, porque quando nós buscamos o Senhor, esse mesmo, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso. Tem coisa que o Senhor quer nos falar, porque tem um mito absurdo, que principalmente para o brasileiro, que é muito supersticioso, que ele acha que uma oração vai resolver. Ele acha que, não, eu vou numa igreja porque lá tem um homem que vai falar. Não, eu quero dizer que o Senhor quer ensinar, quer trazer estratégias, quer trazer orientações, para que realmente daí sim, através daquilo que Ele vai entregar, quer seja algo que você já até tenha, ferramentas, flechas, armas, mas Ele vai falar, você precisa fazer assim, fazer assado, precisa fazer desse jeito, você precisa fazer. Só que para você fazer, você precisa acreditar. E como você reage aos ensinos, às orientações, mostra se você acredita ou não. O quanto você acredita, o quanto você tem fé. Porque esse rei, ele recebe uma palavra, ele sabia que aquele profeta, quem era tal, mas talvez ele, como muitas vezes nós e muitas outras pessoas, ele começa assim, eu achei que você fosse fazer igual da outra vez você fez, você orou, o exército inimigo ficou cego, eu achei que você fosse fazer alguma coisa, agora não tem ninguém aqui para ficar tirando flecha, vou ficar tirando flecha na terra. Isso profetiza. Não, mas atira, porque essa é a flecha da vitória, faça isso, dê 7 mergulhos no Jordão. Mas não é uma oração assim? Não, dê 7 voltas em volta de Jericó, das muralhas. Mas isso daí, a gente não tinha que tentar cavar, fazer alguma... Não, o Senhor tem as estratégias dEle, o Senhor tem a palavra dEle. O modo dEle agir é diferente do nosso modo. A gente pensa de uma maneira natural, Ele age de uma maneira sobrenatural. Ele não precisa de coisas palpáveis, Ele precisa da palavra dEle. Antes que existisse qualquer coisa, começaram as coisas a existirem por meio da palavra dEle. A palavra dEle traz coisas à existência antes que elas existissem. A palavra dEle é geradora, a palavra dEle cria, a palavra dEle gera. Então basta a palavra dEle, não interessa se faz sentido para você, se não faz, eu preciso acreditar. Céus e terras poderão passar, mas as palavras dEle não passarão. Agora, ele vai, eu acredito que ele, por não ter crescido e por ser idólatra e às vezes ficar,
puxa, às vezes a gente ora, a gente faz cerimônias e parece que é tudo, não tem vida. Então acho que ele já pega o arco. Ah, o homem colocou a mão em cima da minha mão, falou coisa, mas será que é assim? Ou ele pode ter pensado até assim, ah, se o homem já falou, já vai acontecer, porque Deus vai fazer. Ele se exime da parte dele, ele começa a fazer com relaxo, ele dá uma, dá duas, três, e isso mostra o coração dele, mostra ou a incredulidade, ou mostra realmente tipo assim, não, eu acredito, mas acredito que ele pode fazer do jeito dele, ele não segue, porque daí além de acreditar, olha só alguns textos aqui, por favor, queria que você, Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá pela fé, contudo se retroceder, não me agradarei dele. Meu querido, muitas vezes, e que isso tem a ver com a gente, você busca uma igreja, você busca o Senhor, você está, eu estou com o meu casamento, eu estou com uma situação assim, daí você vem e você ouve uma palavra, e a palavra fica, puxa, mas você volta para casa e as coisas não mudam. Daí você ouve aqui sobre oração, sobre renúncia, sobre se dedicar, sobre entregar a sua vida a Ele, e você fica assim, é como se fosse golpear o chão com flecha, não faz muito sentido. O que eu precisava era que a minha esposa mudasse, o que eu precisasse era que aquela situação, aquele meu patrão, eu precisava ver a coisa mudando agora, como Naamã falou quando Eliseu chega nem sai, quando Naamã vai, porque falaram, lá tem um homem que se você for, ele vai resolver os teus problemas, porque ele é o homem de Deus. E daí Naamã chega, leva uma carruagem, leva uma comitiva, leva ouro, leva tudo lá, e o profeta nem sai, manda o criado dele fala para ele lavar 7 vezes no rio. E daí Naamã vai mostrar a indignação dele e a expectativa dele, era assim, eu achei que o profeta, você pode ler isso daí, eu achei que o profeta fosse sair, estender a mão para o alto, colocar a mão sobre a minha lepra, é isso. Às vezes nós vamos para a igreja, nós até buscamos, porque nós sabemos, Deus é poderoso, eu já vi testemunho, eu sei que Deus faz e não sei o que, daí a gente chega na igreja e de repente não acontece algumas coisas, não, eu achei que o pastor ia colocar a mão em mim, ia coisa acontecer, e a hora que eu chegasse em casa, tudo ia já estar diferente. Não, às vezes você vai ter que ir para o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Isso mostra processo, isso mostra tratamento, porque o que o profeta falou, dirigido por Deus, Naamã precisa ser tratado com seu orgulho. Naamã precisa, antes da lepra de fora ser curada, a lepra de dentro precisa ser curada. E às vezes a gente vem para a igreja achando que o nosso problema são só as coisas externas, e daí o que o Senhor está mandando são palavras para tratar o teu coração, a tua mente, o teu caráter, está querendo lavar algumas coisas, e você está assim, eu estou achando que não tem nada a ver. Daí você vem um domingo, você vem um outro culto, você faz lá, você lê a Bíblia, você ouve uma pregação, você ouve um louvor, mas Deus está olhando e falando assim, isso daí não está acreditando, isso daí não está disposto a tirar quantas flechas for necessário. Ele está buscando porque ele precisa, mas no fundo, ele não crê que essas orientações que não tem a ver com o que ele pensa, com o que ele acha, porque os meus pensamentos são maiores do que os deles, os meus pensamentos são mais altos do que os dele. Deus não pensa como a gente pensa, e às vezes a gente quer colocar Deus nessa caixinha natural nossa, e por isso que muitas vezes a gente acaba perdendo a flecha da vitória. Nós precisamos, o que Deus tem falado com você, e eu percebo muitas vezes pessoas, e eu quero então primeiro ir até Deus, acreditar, buscar a Deus, mas também precisamos acreditar. Terceiro,
praticar. Ah, então se eu acredito, eu não vou atirar uma vez, só 2 vezes, só 3 vezes. Eu vou fazer exatamente conforme as orientações. Se eu creio, eu vou colocar em prática. Olha só o que a palavra de Deus fala. Josué 1, de 7 a 8. Diante de um desafio imenso, Josué. Vou fazer um parênteses. Quem não ouviu a palavra da Nilva quinta-feira, por favor, assista, está no canal do YouTube lá, uma palavra maravilhosa, especial, que trata sobre alguns assuntos, como obediência, sobre isso daí, colocar em prática, mas ela fala sobre Josué 1, 7, 8, diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não é porque você é um guerreiro, não é porque você serviu ele durante 40 anos, não é porque mas você precisa continuar tendo cuidado de obedecer, de colocar em prática. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar, de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra parcialmente, fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido, e você vai poder lançar a flecha da vitória. E Josué fez isso. E Josué teve vitória parcial ou teve vitória completa? Ele teve vitória completa porque ele fez tudo conforme o Senhor falava. Eu vejo pessoas vindo na igreja, eu vejo pessoas indo em outras igrejas, eu vejo pessoas falando: nossa, me converti, estou indo na igreja, mas está longe de fazer tudo conforme o Senhor ordena, fala. As pessoas buscam, as pessoas vão lá e fazem: comecei a ir na igreja. É o primeiro passo. Começar a ir na igreja, o rei também começou. Ele fez algumas coisas, ele atirou 3 vezes, ele até foi em alguma célula, ele fez algumas coisas, mas o seu coração mostrava que ele não pegou e falou assim: não, agora eu vou colocar o meu coração integralmente nisso. Como que é? Eu vou atirar, vou declarar. Como que é profecia? Eu tenho que profetizar, eu tenho que orar, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que renunciar a algumas coisas. O que eu preciso fazer? Vai me custar o quê? Não é o quanto vai custar, é o que vai valer a liberdade dos meus filhos, vai valer a nação de Israel, o meu reinado amanhã, depois, a hora que daqui 2000 anos estiverem falando, vai falar: e esse rei se converteu, e esse rei fez tudo que agradava o Senhor, ele se arrependeu. Não, vai falar: e esse rei teve uma vitória parcial porque ele não acreditou. O que as pessoas vão falar de você em relação às próximas gerações? Porque eu ia na igreja, mas você não foi exemplo, não se tornou um exemplo, você não se transformou à imagem de Jesus, e por conta disso os seus filhos não seguiram você, ou aliás, seguiram você. O máximo dão 3 flechadas. E eu quero dizer algo para os pais aqui. E aqui vai algo muito forte. Cada geração que passa vai ficando mais difícil. Antigamente as gerações, e porque a experiência também faz a gente, uma pessoa que não é tão fiel a Deus, que leva no banho-maria, não vou nem colocar a questão de salvação, nada, mas assim, eu atiro as minhas 3 flechas, talvez você consiga algumas vitórias na tua geração, mas você não está garantindo a vitória do teu filho, porque teu filho não sabe, teu filho ainda é ingênuo, e teu filho não tem a experiência que você tem. O teu filho, até um certo ponto, ele precisaria estar vendo você atirar pra caramba, para de repente ele ver e falar assim: é assim que funciona, é assim que é servir a Deus, é assim, porque senão ele vai ver, como que é servir a Deus, é assim? Agora para os mais velhos, servirem mais ou menos, agora essa próxima geração, adolescentes, criança, jovem, com eles não tem nada morno, com eles é 8 ou 80, então, se o pai é morno, ele não vai ser morno na fé,
ele não vai ter fé, ele vai ser 80 lá no mundo. Porque lá no mundo ele tem exemplo de quem lança as flechas, mas de uma maneira errada. Ele não está tendo exemplo de quem lança as flechas com força, acredita, com paixão, que está falando, isso é o melhor. Meu querido, tem muita gente, e eu falo porque muitas vezes eu vejo homens íntegros, homens que são corretos, mas que falta muita. Talvez eles sabem que Deus pode, que Deus é, mas estão, e às vezes os seus filhos estão assim, eu também vou ser assim. Não, a gente precisa, e talvez a tua geração vai experimentar 2 vitórias, 1 vitória, 3 vitórias, mas talvez o inimigo vai entrar na geração dos teus filhos, porque a gente não acreditou, porque a gente não praticou, porque se a gente pratica, existe uma promessa, que a bênção do Senhor vai acompanhar até a 2ª, 3ª geração, até 1000 gerações, daqueles que servem, daqueles que acreditam no Senhor, amém? Fazer tudo conforme as instruções do Senhor. Se o Senhor mandou, siga tudo. Aqui tem os exemplos, meu querido, e aqui eu poderia colocar de uma maneira prática, e eu vou colocar, eu coloquei exemplo, as 7 voltas em Jericó, 7 mergulhos de Naamã. Eu quero dizer que a Bíblia, ela tem ordens, instruções para tudo. Como eu falei, a gente está falando sobre ordem, a Bíblia fala sobre ordem. Hoje a Nilva estava lá, arrumou cozinha, fez um monte de coisa lá na casa, a casa estava assim. Ela falou assim, você sabe, eu tenho dificuldade de começar, é difícil tudo, mas depois que eu termino, me dá uma paz. Ele falou, mas isso é o texto, Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz, porque a ordem gera paz. Toda vez que a gente estiver vivendo a ordem que Deus nos ensinou, em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter paz. Se a gente está vivendo uma desordem no casamento, você tem paz? Se a gente está vivendo uma desordem no trabalho, você está vivendo uma desordem na igreja, você não tem paz, você chega aqui, e assim por diante. Por isso a gente precisa colocar as coisas em ordem, mas isso passa também pelas orientações de Deus. Deus tem orientação para tudo. A nossa finança está em desordem. Eu pergunto, será que você está seguindo as instruções corretas de Deus? Porque você sabe que Deus, na palavra de Deus, fala-se mais sobre dinheiro, sobre finanças, do que até mesmo sobre o céu. Você vai ficar, tem curso de finanças, se você quiser fazer. Tem muita gente aqui que fez o curso de finanças e falou assim, eu queria ter feito lá quando eu era adolescente, porque ensina, tem muita gente que nem faz, porque tem medo de falar assim, será que vai falar só, o que menos fala é sobre dízimo, vai falar sobre mordomia, vai falar sobre organização, sobre muita coisa, mas daí você tem uma vida desorganizada. A palavra de Deus ensina. Daí sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre tudo, mas a gente, não, isso eu vou seguir, isso eu não vou seguir. A gente escolhe quantas flechas a gente vai atirar, e daí aqui vai. Por isso que muitas vezes nós estamos assim, vitória hoje, derrota amanhã, vitória hoje, derrota amanhã. Um dia a gente vai na igreja e uma das coisas que eu mais ouço, e talvez eu vou falar e vai tocar em você, pastor, eu não consigo me firmar. Você não consegue se firmar porque você não se posiciona, porque você não consegue renunciar, porque você está igual esse rei, você está lá, eu tenho que fazer mesmo? Deus não faz tudo sozinho? Não, Deus libera a palavra, Deus ele tem o poder de fazer o que ninguém, esse rei não tinha condição de enfrentar o exército, porque o exército de Israel estava como pó, mas esse rei tinha condição de atirar 6, 5, quantas flechas tivesse na mão dele, ele tinha condição, mas nem isso ele quis. Eu quero dizer que Deus tem condição de mudar a história da tua vida, do teu casamento, da tua família, do teu trabalho, do teu futuro, mas aquilo que você tem condição de fazer, Ele não vai fazer por você.
Muitas vezes nós não fazemos porque a gente fica, nossa, isso vai custar o meu namoro, vai custar a minha diversão, vai custar o meu churrasco com cerveja, vai custar a bagunça com meus amigos, isso vai custar. Não é quanto vai custar, é quanto vai valer. Tem muita gente que continua fazendo isso, mas não vê a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre os seus filhos. Vai ter até um certo tempo, a hora que chegar lá na frente, talvez Eliseu já esteja morto. E você não buscou enquanto... Você viu, você tirou 3 flechas. Mas eu tenho certeza que ele falou, Eliseu, não, deixa eu atirar de novo. Não, você só vai ter 3. Sabe, a gente tem brincado muito. Você vai para Atos, você vai ver toda a manifestação de Deus sobre o livro de Atos, vem seguido. Você lê o livro de Atos, você vai ver que antes dos milagres, você vai ver que sempre tem o temor, e eles estavam cheios de temor, e daí o texto seguinte vai estar lá, e muitas maravilhas o Senhor fazia, realizava através dos apóstolos, e o Senhor fazia, você vai sempre ver a palavra, e eles estavam cheios de temor, e o Senhor fazia, realizava. Não tem como o Senhor realizar se a gente não tem temor mais pela palavra. A gente vem, a gente ouve, a gente sai e decide o que faz. A gente não está disposto a atirar nenhuma flecha, a gente não está disposto a renunciar a nada, e daí a gente vai até a igreja, e até a igreja até o rei foi, mas ele não teve vitória completa, e eu quero dizer, e a vitória completa estava nas mãos dele, e eu quero dizer que a vitória completa está na minha mão, na tua mão, na mão da igreja, porque a vitória completa já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus venceu por mim e por você, pela igreja, e Ele deu autoridade para nós, mas muitas vezes nós estamos assim, não, o que vai, o que eu tenho que fazer, isso eu não faço, aquilo eu não faço. Então continue apenas indo na igreja, quando a chapa esquenta, daí você vem hoje, daí de vez em quando você vem, daí você vai passar um tempo sem vir, daí a hora que a coisa esquentar de novo, a hora que você vê que está um caos, e o problema é que o ano está passando. Você viu que nós estamos já em setembro? E cada vez mais, eu quero dizer, cada ano que passa, a gente vai ficando mais experiente, mais velho, e o ano vai passar, daqui a pouco você vai ter, por isso que fala, lembre do Senhor, lembre do seu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você vai falar assim, não tenho mais prazer, não tenho mais contentamento, porque os anos estão passando, já perdi as minhas forças, porque você escolheu passar as tuas forças, em vez de tomando posse da flecha da vitória, e profetizando e declarando, você preferiu ficar seguindo as tuas paixões. E daí, Deus me falou algo que, então já vai um spoiler aí, não vou dar um spoiler completo, porque eu preciso conversar com os pastores, mas Deus já me deu o que nós vamos fazer no retiro, no Rise. Deus vai ser um marco na história da igreja, e principalmente do adolescente e jovem, você não pode perder. Tem o valor, quanto que é um renovo, não, como que chama, os face a face aí, é 200, tem um valor que a gente precisa cobrar, porque são 8 refeições, calcula 8 refeições aí, só para vocês terem uma noção. Fora isso a gente tem estrutura, mas a gente está falando agora, para você se antecipar, você pode parcelar em 6 vezes, mas daí o que acontece? Não, mas será que vai ter? Vai ter, e Deus me deu uma estratégia que vai ser fantástico esse retiro, além de tudo aquilo que essa igreja tem e sempre fez, mas Deus me deu uma estratégia, e tem tudo a ver com isso, com pessoas que escolheram atirar as flechas, não 3, mas começaram a atirar, pessoas que passaram por situações, problemas, dificuldades, talvez que você passe, mas hoje estão lá gozando de vitória completa, em família, em ministério, em casa, em trabalho. São pessoas que podem falar assim, olha, lá atrás, pessoas que conviveram aqui, junto com outros, que talvez a diferença não são os problemas, a diferença é que uns escolheram atirar as flechas, seguir o Senhor, outros não. Eu queria poder, e daí eu já estou dando spoiler, começar a colocar aqui, como estão aqueles que não negociaram, aqueles que
eu vou atirar todas as flechas, eu vou tomar posse das flechas da vitória. Pessoas que passaram situações difíceis em casamento, pessoas que passaram dificuldades de enfermidades, pessoas que passaram as dificuldades que vocês passam, que nós passamos, porém olha como estão hoje. Sabe por quê? Porque eles não viveram vitórias parciais, eles viveram vitórias completas, milagres completos, porque Deus é aquele que fala: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Pode passar céus e terra, ou seja, vocês podem ter problema, a situação, o mundo pode, os montes podem abalar, pode desabar sobre vocês, mas se vocês estiverem firmados na minha palavra, nenhum mal vai acontecer, praga alguma vai chegar na sua tenda, e vocês vão poder, do outro lado, cantar o hino da vitória. Outra lição que tem, eu falei sobre o tempo, falei sobre praticar. Então vamos lá: ir, acreditar, praticar, perseverar. Não nos cansemos, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Esse texto está falando assim: olha, meu querido, não se canse, porque muitas vezes é isso. Mas eu estou cansado de fazer o que é certo, estou cansado de ir na igreja, estou cansado de renunciar ao mundo, estou cansado disso, estou cansado daquilo. Não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo, o correto, porque no devido tempo, no tempo de Deus, você vai colher, se você não desistir. Se você, quantas palavras em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia: aquele que perseverar, até quando? Até a terceira flecha? Até a hora que ele cansar? Até a hora que ele desanimar? Até o fim, aquele que perseverar até o fim. Meu querido, eu tenho que perseverar. Vai ter situações, vão ter problemas, vai ter gigante. Agora a diferença, qual é a diferença do Golias? Golias existe para diferenciar um Saul covarde e um Davi corajoso. Se levanta um Golias, um gigante, um inimigo do povo de Deus, um rei que foi levantado por Deus, escolhe temer, escolhe não se apropriar da aliança, escolhe olhar para o tamanho, é muito forte, olha o tamanho da espada, olha o problema, olha, vem Davizinho, sem armadura, ainda não era o rei, era um menininho, um pastor de ovelha, mas ele chega, ele não consegue enxergar o que todos enxergavam, porque estava tudo escondido, inclusive o próprio rei. Ele chega: o que está acontecendo aí? É porque tem um gigante. Você sabe como que Davi chama o gigante? Ele não chama o gigante de gigante, esse incircunciso. Davi não vê da mesma maneira como os outros viam. Os outros viam um gigante, Davi via alguém que não tinha o que ele tinha, aliança com o Deus Todo-Poderoso. Estava lá o gigante, estava lá o problema, e o problema estava mostrando um monte de gente sem fé, um monte de gente que não praticava aquilo que Deus já tinha declarado, estava lá com um monte de gente, com a palavra, com a flecha da vitória, mas esse gigante mostrou quem que realmente colocava em prática a flecha da vitória. Quem é esse circunciso? Quem é você para afrontar? Não a mim, porque eu não sou nada, mas o Deus do exército, o Deus dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra. Você vem contra mim com espada, com o teu tamanho, com o teu poder, com tudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Meu querido, lá os problemas, eu tenho, você tem, os gigantes estão aí. Mas os gigantes estão aí para diferenciar aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que colocam em prática, aqueles que sabem que já tem uma palavra de vitória declarada sobre si, sobre a sua casa, sobre o seu povo.
aquele que sabe que a aliança que ele tem lhe garante vitória, aquele que fala assim: somos mais do que vencedores. Quando Paulo fala: nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode me separar do amor que eu tenho, daquele amor que eu recebi por meio de Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Paulo que fala. Sabe, porque ele tinha convicção. A gente podia falar, Paulo é o Davi, lá do Novo Testamento. Ele estava em meio a um naufrágio, todo mundo com medo. Ele fala assim: ninguém precisa temer, porque o Deus a quem eu sirvo, e o Deus a quem eu pertenço, falou que nenhuma vida vai se perder aqui. O naufrágio já está em Atos 26 lá. Está lá, mas não, Paulo sabia quem ele servia. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma flecha. Essa flecha da vitória, eu queria que você saísse daqui. É uma palavra de vitória sobre você, sobre a igreja, sobre a vida, sobre a tua vida. Mas a gente precisa ir até Jesus, a gente precisa acreditar, a gente precisa crer, a gente precisa colocar em prática. Não fazer só igual aquele rei que foi, mas não acreditou, não praticou, não perseverou. E por último, a gente precisa permanecer. Tem muita gente que não permanece. Tem muita gente que vai, e a hora que começa a ver, então é difícil. Porque gigante vai ter sempre. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Por que ele falou? Porque eu venci o mundo, e assim como eu venci, eu faço de vocês vencedores. Sabe, ele está dando esperança, ele não está falando assim. Por isso que a igreja fica assim: ou não tem, não, você não vai ter dificuldade. Não, a gente tem dificuldade, mas essas dificuldades é para mostrar que esse povo que serve a um Deus que pode todas as coisas, é um povo mais que vencedor, que levanta os gigantes, mas os gigantes levantam para cair. Porque sobre nós existe uma flecha da vitória. Está lá os amonitas, está lá os arameus, está lá os inimigos. Mas nós somos um povo que tem um Deus. E toda vez quando nós o buscamos, nós vamos até Ele, Ele não nos deixa sem resposta. Pelo contrário, Ele nos livra, Ele muda a nossa sorte. Mas a gente precisa acreditar, crer, praticar, perseverar e permanecer. Porque a promessa jamais morre. Olha só que texto lindo. Enquanto o texto lá, esse rei aproveitou algumas vitórias, mas depois que ele morreu, os filhos não aproveitaram. Agora era a diferença de Eliseu, um homem que tinha a palavra da vitória sobre a vida dele. Eu fiz céu 19, vai para o 2 Reis 13, vai para o 20. A continuidade do texto que eu... Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu, o homem de Deus, morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar, não era só os arameus, os moabitas também costumavam entrar no país toda a primavera, invadia e... 21. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Você tem noção disso? Os ossos daquele homem que podia declarar: essa é a flecha da vitória. Ele tinha a palavra da vitória, ele tinha promessa sobre a vida dele, a bênção do Senhor, mas ele morreu, mas a bênção, as promessas de Deus sobre a vida dele não tinha morrido. Tem muitas coisas que hoje a nossa família, da minha mãe, a gente usufrui de promessas que foram dadas para minha avó. Ela já morreu, mas a gente tem vivido promessas que foram dadas a ela. Porque as pessoas morrem, mas as promessas que Deus nos dá jamais morrem. Essas promessas não envelhecem, elas não morrem.
Pelo contrário, elas se cumprem, porque todas as palavras de Deus são dignas, fiéis e se cumprem. Esse Deus, e eu lembro de uma história maravilhosa, não lembro o nome do pastor, mas era aquele, o bruxo lá, o macumbeiro, um dos mais famosos do Brasil, e que se converteu, e a história da conversão dele foi impressionante. Ele falou que numa das vezes que Satanás, porque ele via, ele conversava com o diabo, aparecia, ele fazia os trabalhos, era muito, a coisa, da onde ele chegou, era muito forte. Ele entrava no cemitério, ele pegava os ossos, fazia um trabalho, ele fazia aquelas coisas de pegar, como que fala, violar caixão, essas coisas. E daí numa das vezes ele foi, porque pediram, a entidade pediu algo para ele, e ele falou, você precisa de pegar ossos de uma mulher de 50, 60 anos de fazer. Daí ele foi até o cemitério, e ele vai, e ele começa, a hora que ele foi começar a violar um túmulo lá, a entidade apareceu e falou, não, esse não. Daí ele, não, esse não. Não, já está aqui, é mais fácil, não vai aparecer, tudo, conversando, não, esse não, se tocar nesse daí você vai morrer. Não, ele foi, ele continuou insistindo, ele foi empurrado, ele começou a apanhar dos espíritos, ele falou assim, que ficou assim, ele não entendeu, ele foi para outro, mas aquilo incomodou, ele falou, nunca tinha acontecido aquilo com ele. E daí ele foi, quando ele saiu, ele falou, mas o que aconteceu, por quê, será que era um bruxo, alguém poderoso, porque as entidades, demônio defendendo, ele quero saber quem que era essa pessoa, uma mãe poderosa, não sei o quê. Daí foi pesquisar quem que era, viu o nome, tudo assim, uma mulher de pastor, que ele foi pesquisar na cidade, tudo, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, tudo assim. Daí ele foi e falou assim, mas a gente não é mais forte? Por que eu não posso não sei o que? Não, nós não temos autorização para... Ele falou que aquilo, ele falou assim, eu sempre achei que a gente fazia, a gente que comandava, porque a gente encomendava assassinato, as pessoas morriam, faziam, mas... Então tem gente que é mais poderoso que a gente? Porque se a mulher morta... Eu vivo, quase apanho, quase morro por causa de uma mulher morta. Então se existe um Deus que defende o povo dele até morto, e eu quase morro, eu quero seguir esse Deus aí. E ele se converteu e se tornou um pastor, eu acho que está vivo ainda, e ele conta esse testemunho, e isso é para ver o quê? Olha o cuidado de ossada, ela já estava, essa mulher... A alma dela já estava, o espírito dela já estava com o Senhor. Mas olha o cuidado de Deus, não toca, porque essa mulher tem promessa, sabe, nós somos guardados, o Senhor nos guarda, pessoas que vivem, que entendem, que durante a vida tem flecha da vitória, meu querido, você pode passar, mas os teus filhos, os teus netos, diferente de quem, não, eu vivi uma vida boa, mas depois que você for, e os teus filhos? E os teus netos? E aquilo que Deus queria usar você para fazer? Você não abriu mão. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que fazer o quê? Perder. Aquele que perder a vida por Jesus vai ganhar. Aquele que quiser subir tem que descer. A gente é o evangelho de ponta cabeça. Hoje as pessoas não querem, a gente quer, mas eu quero dizer que por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que não experimentam a vitória. Eu não estou falando de pessoas que não experimentam uma vida tranquila, não. Pessoas que experimentam dificuldades, mas que em todas as dificuldades vem a mão do Senhor, vem a palavra de Deus falando assim. Tinha uma música antiga que a gente cantava, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, meu querido. E essa música eu lembro que eu cantava, e é isso que eu senti hoje. Queria que o Ministério Louvor viesse aqui. O que eu senti hoje, preparando essa mensagem,
tem pessoas que estão precisando hoje, mas não é hoje, é porque a palavra veio hoje, mas estão precisando já há tempo na sua vida, de uma palavra de vitória, de uma flecha da vitória, e você tem buscado aqui, você tem buscado ali, você tem buscado em todo lugar, você sabe que Deus pode fazer, mas às vezes você tem parado na terceira flechada, você tem parado no negar a si mesmo, você tem parado no perseverar, você tem parado no fazer segundo a palavra do Senhor, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e você fica negociando, a palavra de Deus. Se você construir a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre os conceitos, é isso que Jesus falou, quando ele está falando lá em Mateus de 5 a 7, o sermão mais famoso dele, o sermão da montanha, e ele fala um monte de coisa, um monte de conselho, um monte de ensino, e daí e todo mundo fica assim, nossa, ele fala diferente, ele fala como tem autoridade, ele fala, se vocês ouvirem esses conselhos, essas minhas palavras, e vocês colocarem em prática, vocês serão semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa, ele está fazendo uma analogia, construiu a sua vida, sobre um lugar, sobre a rocha, sobre um lugar seguro, que as tempestades virão, os problemas, as dificuldades virão, mas você não vai ser abalado, mas lá fala, aquele que ouvir e pratica quem crê. Você precisa acreditar, você ouve, tem muita gente que gosta da palavra de Deus, tem muita gente que é simpatizante por Deus, mas eu quero dizer que ser simpatizante não garante a flecha da vitória sobre a tua vida. O que garante você se tornar uma vida construída, uma casa, uma família, uma geração, futuras gerações abençoadas e com a palavra ou a flecha de vitória que você vai poder profetizar, e você pode declarar, meus filhos serão uma bênção, você pode cantar a bênção, você pode cantar o que você quiser, você pode profetizar, acaso esse vale de ossos secos pode voltar à vida? Será que a minha casa, será que a minha família, será que a empresa, será que será que esse país, será que tudo isso que a gente está vivendo pode voltar a ter uma solução? Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele fala algo para nós, profetiza, lança as flechas, creia, e é isso que o Senhor está falando, para mim e para você. Pare de ser apenas um frequentador, pare apenas de ser alguém que busque o profeta do Senhor aqui e acolá, Eliseu vai morrer, então vou aqui porque eu preciso da bênção. Talvez você tenha uma bênção parcial, uma vitória parcial, mas daqui um ano você vai estar com problema, e aí daí você vai ter que correr de novo. Não, o que o Senhor quer é hoje te dar uma flecha, ou as flechas para você atirar hoje, e definir, falar, não, hoje eu vou seguir, hoje eu vou acreditar, hoje eu vou praticar, hoje eu vou perseverar, hoje eu decido permanecer, hoje eu decido mudar a minha história. E daí essa palavra ou essa flecha já foi liberada hoje, mas vale para amanhã, para depois, para o ano que vem. Enquanto você permanecer, enquanto você perseverar, enquanto você fizer, essa palavra está valendo para você, essa palavra está valendo para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus.